Biografia de Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, de 1466 a 1536, foi um teólogo e escritor holandês, o maior vulto do humanismo cristão. Dedicou toda a sua vida à causa da reforma interna da Igreja Católica. Seu sonho era uma Europa espiritual unida, com uma língua comum aproximando todas as pessoas. Foi aclamado príncipe do humanismo. Infância e juventude. Erasmo de Roterdã, Roterdã, batizado Desidério Erasmo, nasceu em Roterdã, na Holanda, no dia 27 de outubro de 1466. Filho de um religioso e de uma mulher da burguesia, anos mais tarde construiu toda a sua história para explicar sua origem ilegítima. Seu pai estava em Roma quando foi falsamente informado da morte da amada, decidiu então tornar-se padre. Mais tarde, retornando à Holanda, descobriu que a jovem vivia e dera à luz a um menino. Agora não podia mais casar, mas cuidou para que nada faltasse ao filho. Com 9 anos, Erasmo ingressa na escola religiosa de São Lebuíno, em Deventer. Após a morte de sua mãe, é deixado aos cuidados de um tutor. Estudou no convento de Bois-le-Duc. Em 1487 ingressa no convento de Santo Agostinho, de Seine, onde se dedicou à leitura de obras clássicas gregas e romanas, adquirindo vasta erudição de humanista e filólogo. Em 1492 foi consagrado sacerdote, mesmo criticando a vida monástica e as características que julgava negativas para a Igreja Católica. Em 1495, Erasmo consegue uma bolsa para Paris e ingressa no famoso Colégio de Montaigu, anexo à Sorbonne, onde estudou para obter o grau de doutor em teologia, mas insatisfeito com as hostilidades às novas ideias vindas da Itália, abandona o curso. Passa a lecionar buscando sua independência. A vida errante de Erasmo de Roterdã. Em 1499, vai à Inglaterra, secretariando um de seus alunos, o Lord Montfort. Estuda grego em Oxford e torna-se amigo dos humanistas John Colet e Thomas More e com eles idealiza o projeto de restaurar a teologia, com novas edições dos textos sagrados, a partir do grego e do latim. Em 1500 publica Adágios, uma coleção de citações latinas e provérbios. A obra representou, para a época, o máximo em literatura de divulgação, tornando célebre o nome do autor. A vida errante leva o humanista de volta a Paris, onde se dedica ao estudo do Novo Testamento. Em 1505 retorna à Inglaterra. No ano seguinte consegue a dispensa papal de obediência aos costumes e estatutos do convento de Seine. Em 1506 instala-se na Itália, onde permaneceu até 1509. Em Roma, frequentou o círculo intelectual do Papa Júlio II, mas confessou que ficou horrorizado com a entrada triunfal do Papa em Bolonha. Convencido que o belicoso Júlio II era sucessor de César e não de Cristo, e com a expansão do poder papal, sentiu a necessidade de uma reforma na Igreja. Em 1509 Erasmo deixa a Itália e hospeda-se em Londres, na casa de Thomas More, um dos seus melhores amigos. No Colégio das Rainhas, em Cambridge, leciona grego e teologia. Nesse ano, sobe ao trono Henrique VIII, leitor assíduo dos Adágios de Erasmo. Em 1516 publica suas apreciações críticas do Novo Testamento e Cartas de São Jerônimo, dedicando-as ao Papa Leão X, obras que consolidam sua fama. Em 1517 tem início a Reforma Protestante. Atendendo aos desejos de Erasmo, uma sentença de Leão X permite-lhe deixar definitivamente o hábito da Ordem dos Agostinianos. Entre 1517 e 1521, Erasmo vive na Universidade de Louvain, na Bélgica, onde mantém contato com os grandes centros editoriais da Europa. Em 1535 vai para Basileia, na Suíça, para supervisionar a edição de Eclesiastes, seu último trabalho. Erasmo de Roterdã morreu na Basileia, na Suíça, no dia 12 de julho de 1536. Erasmo e o humanismo. Erasmo de Roterdã foi considerado o maior vulto do humanismo cristão, foi aclamado príncipe dos humanistas. Os humanistas não mais aceitavam os valores e as maneiras de ser e viver da Idade Média. Valorizavam a produção cultural da antiguidade greco-romana, como fonte de aspiração. Dedicou-se à leitura dos clássicos, tornando-se um dos homens mais cultos de seu tempo. Para ele, pagãos como Cícero e Sócrates mereciam bem mais o nome de santos do que muitos cristãos canonizados pelo Papa. Seu lema ficou famoso: São Sócrates, orai por nós. A reforma da Igreja.
Os desentendimentos de Erasmo com o dogmatismo teológico começaram cedo, ainda em Paris, no Colégio Montaigu. Como outros humanistas, opôs-se ao obscurantismo e à intolerância das ordens religiosas, tornando-se uma das figuras centrais do humanismo na Renascença. A postura liberalizante de Erasmo o afastou de vez de todo o dogmatismo e o levou a uma posição reformista moderada, na qual abria espaço à tolerância como a única base viável para transformar a Igreja. Instalado na casa do amigo Thomas Moros, em Londres, escreveu o Elogio da Loucura 1509, uma carta dirigida ao amigo, uma obra satírica e de crítica aos costumes dos homens, sem atacar ninguém pessoalmente. Quem fala em seu nome é a própria loucura. Erasmo se coloca em uma posição inatacável, que lhe permite todas as audácias. Sob o disfarce satírico, indignado com o luxo pagão das cidades dos papas, em que as críticas abertas podiam conduzir à fogueira, Erasmo utilizou a loucura para denunciar todos os abusos. Dizia ele: quantos tesouros materiais os santos padres abandonariam, se o juízo se apoderasse um dia de seu espírito? Erasmo e Lutero. A relação de Erasmo com a reforma luterana foi complexa. Era favorável a mudanças na Igreja, mas discordava dos que enfatizavam a dependência do arbítrio humano à vontade divina e entre eles incluía Lutero. Sua obra Do Livre-Arbítrio, 1524, foi respondida com violência por Lutero e isso resultou a ruptura entre ambos. Erasmo não dá grande importância às 95 teses pregadas na porta de uma igreja, mas concorda com a crítica à venda de indulgências. Várias convicções de Lutero, contrárias à prática mecânica dos ritos e ao culto fetichistas de santos e relíquias, que substituem a religião baseada na piedade, já haviam sido formuladas por Erasmo em muitas de suas obras.